Olá, boa noite a todos. Hoje teremos uma live muito especial e uma convidada maravilhosa que vem ensinar muito pra gente sobre displasias esqueléticas. Oi, boa noite. Aqui, eu queria, antes de tudo, agradecer a presença da doutora Dora Lacaruba. Ela é a melhor médica geneticista do Paraguai. Ela, para quem não sabe, na época que eu era residente de genética, a doutora Dora ela passava num fellow lá em Campinas, na Unicamp, somado com o mestrado e o doutorado dela, que é exatamente displasia esquelética. Muitas pessoas sabem que, dentre todas as áreas da genética, a que eu tenho um pouco de dificuldade são as displasias esqueléticas, por isso eu convidei a doutora Dora para conversar um pouquinho com a gente sobre este tema. Exatamente isso. Doutora Dora, poderia, por favor, se apresentar, contar um pouquinho da sua história? Oi, Caio, boa noite. Boa noite para os públicos. É, eu sou do Paraguai, como você bem falou. Eu me formei na PUC, eu fiz medicina. Depois eu decidi fazer genética e, de fato, não tem isso aqui no Paraguai, né? Não tem a especialidade, não tem um centro de genética. Então, fui lá, eu consegui ir para Campinas, lá na Unicamp, que é um grande centro, né, de genética. E aí que eu me adentrei no mundo da genética perinatal, que tem muitos tipos de displasias, mas, sobretudo, eu comecei a trabalhar no ambulatório de alterações de ossos, que foi criado pela professora Denise Cavalcante. E lá que eu consegui realmente adquirir uma bagagem, né, de ver muitos pacientes, de conseguir estudar, ver diferentes casos, porque eu estive lá 6 anos. Então, e foi uma área que eu acabei me dando bem, né? Foi uma surpresa para mim também, porque acabei me dando bem com os raios-x, que é a base das displasias. Agora eu voltei para o Paraguai, estou trabalhando aqui, estou no Ministério da Saúde como assessora em genética e eu estou no meu consultório privado fazendo atendimento nos pacientes. E é exatamente isso. Muito obrigado, doutora Dora, por se apresentar aqui para a gente. Nosso público lhe saúda com grande estilo. E aqui, para começar a nossa live, vamos começar falando sobre o que é uma displasia esquelética. Você conseguiria me dizer? Pois é, a displasia esquelética é uma alteração na informação que carrega a pessoa, que tem que ter sido o osso, como ele tem que se organizar. Então, quando o tecido osso ele está desorganizado por uma causa genética, então os ossos não se formam do jeito que eles têm que ser formados, não crescem na velocidade que eles devem crescer, ou crescem muito pouco, ou crescem demais, e as displasias esqueléticas, elas também são condições genéticas que podem se manifestar em diferentes momentos da vida da pessoa, que isso eu acho bom recalcar, né? É, E aqui, e isso a gente chama de displasias esqueléticas, em geral. ainda falando sobre isso, existem muitas alterações genéticas que alteram o nosso osso, é isso? Pois é, dentro de nós temos milhares de genes. Dentre esses, nós já sabemos que na última classificação, mais ou menos 2019, tinha se descrito uns 437 genes que, quando alterados, poderiam levar a algum tipo de displasias esqueléticas. Hoje a gente já acha que deve ter superado os 500 genes. Mas também tem condições quando a pessoa tem uma perda do material genético muito pequena, que a gente chama de deleção, também pode levar a algumas displasias esqueléticas, algumas alterações nos ossos. Então temos essas duas
é, possibilidades, e sim, temos centenas de genes que podem causar nanismo. E exatamente isso. Falando em vários genes, nanismo e achondroplasia são a mesma coisa? É verdade que tudo é decorrente de uma alteração em um gene só? Pois não, nanismo não é sinônimo de acôndro. Nanismo é um sinal clínico. Você dizer que alguém tem nanismo é dizer que a pessoa é mais baixa do esperado para a idade e o sexo dela. Por exemplo, se um homem adulto tem menos de 1,50, ele tem nanismo. Se uma mulher tem menos de 1,40, ela tem nanismo. Mas isso não quer dizer que ela tenha condro. Ela pode ter qualquer um dos 400 tipos de alterações nos ossos que existem. Agora, o que você comenta da causa, né? A gente falou que temos mais de 500 genes, então temos um monte de causas para diferentes tipos de alterações nos ossos. Mas a condroplasia, sim, é um tipo mais comum, né? De alteração do osso, de displasia esquelética. Então, é o que mais nós conhecemos, é o que mais as pessoas estão acostumadas a ver, e ela sim é decorrente de um gene que ele é chamado FGFR3, que é o gene que ele é o gene mais mutado na espécie humana. E por isso que é tão frequente, entre aspas, ver pessoas, conhecer pessoas com achondroplasia. Ainda falando sobre a condroplasia, complementando o que a doutora Dora falou, o FGFR3 são três as principais mutações nesse gene relacionado à condroplasia. E, via de regra, existem painéis, quando eu digo painel, entre aspas, não é um painel gênico, mas painéis com as três principais mutações, de uma forma de medicina mais direcionada para diagnóstico de achondroplasia. E aqui que está a próxima questão, doutora Dora. Na gravidez, é possível diagnosticar achondroplasia, nanismo, assim como a doença dos ossos de vidro, a famosa osteogênese imperfeita? Bom, durante a gravidez, você pode identificar, o mais comum de identificar, na verdade, é a forma grave da condro, que é a displasia tanatofórica, porque ela leva a encurtamento dos ossos longos de forma muito séria. Já na ecografia morfológica, você já é informado que o feto não está crescendo na velocidade que ele deveria. Então, já pode ser levantada suspeita, por exemplo. Na condro, o que acontece é que a, o máximo que pode ser visto é o fêmur curto, mas lá no ultrassom do último trimestre, geralmente com 8 meses. Aí, é, a vezes pode ser levantada suspeita, mas o acondro, ele costuma nascer de um tamanho normal e ele vai ficar mais pequeno perto de 1 ano de idade. Então, realmente, é muito, muito comum você não ter a suspeita de acondro até a criança nascer, ou incluso um pouquinho mais para frente. Agora, nos casos da osteogênese, ele é uma alteração no osso, onde o osso ele é mais fraco. Na forma moderada e na forma grave, isso já é percebido durante a gestação. Na forma leve, que é a osteogênese tipo 1, ela não vai ser percebida na gestação, porque a criança vai começar a quebrar quando ela começa a andar. E aí, a osteogênese tipo 1 costuma ser, a vezes, diferenciada ou confundida com casos de violência, porque a criança tem uma queda muito leve e ela quebra o fêmur, ou quebra a tíbia. Aí o pediatra no pronto atendimento fala, isso não faz sentido. Mas sim, porque é um osso que cresce bem, mas quando ele se machuca, ele quebra com mais facilidade.
Então, aí, como eu falei, depende dessas condições, né? A forma grave da condro, sim, você pode levantar a suspeita durante o pré-natal, e as formas graves de osteogênese, sim. As formas leves, não, vai ser só depois mesmo. Entendi. Muito obrigado por essa explanação. Antes da gente continuar a nossa live, eu vou só responder a pergunta da Maria Suel. Já tive 4 perdas gestacionais, o motivo foi a alteração do cromossomo. Tenho chance de ter um embrião normal? Só para falar, esse não é o tema da nossa live de hoje, tá? Mas eu vou responder para você. Antes de tudo, eu preciso saber o cariótipo dos pais e saber que tipo de alteração cromossômica que foi vista nos embriões. Por quê? Porque se for uma alteração derivada de uma translocação, você realmente precisa de aconselhamento genético para a gente poder lhe oferecer os riscos de ter tanto a perda gestacional quanto um feto mal formado. Então é muito importante que você passe aconselhamento genético, porque se o seu cariótipo ele é normal, mas o cariótipo do seu bebê é derivado de uma neuploidia, é muito provável que essa alteração foi uma alteração no feto e não derivada dos pais. Então isso depende muito do cariótipo de vocês e do cariótipo do bebê. Continuando a nossa live, vamos falar sobre isso. É, a condroplasia, a gente falou até um pouco sobre osteogênese perfeita, mas existem outros tipos de displasias estéticas, doutora Dora? Desculpa, não entendi a última parte. Eu gostaria muito de saber se existe outros tipos de displasias esqueléticas além da condroplasia e das osteogêneses imperfeitas. Sim, de fato, tem tantas alterações esqueléticas, tem tantos tipos de displasias, que a gente teve que classificá-la em grupos, né, para ficar um pouco mais simples de conseguir entender. Hoje temos 42 grupos, dependendo de quais são os ossos mais afetados, e dentro desses 42 grupos tem mais de 400 tipos de displasias esqueléticas. Mas, assim, os mais frequentes são, de fato, o grupo da condro, hipocondro, o grupo do colágeno 2A1, que ele é chamado de colagenopatias, né, tipo 2. Depois temos o grupo de SOX9, né, o gênio SOX9, que leva a displasia campomélica, que as pessoas não conhecem muito, porque elas são crianças que costumam morrer perto do nascimento. Então, no geral, nós que trabalhamos, né, em genética perinatal, conhecemos mais os neonatologistas, mas as pessoas, no geral, não conhecem, mas ela é frequente. E também tem uma alteração que é das ciliopatias, que costuma também comprometer muito o crescimento, e é um dos poucos grupos que, além do osso, pode ter mais alguma alteração. Pode ter alteração no coração, pode ter alteração no pulmão, pode ter alteração no rim. Essas seriam as mais frequentes. Entendi. Aí, falando sobre isso, a gente tem que lembrar sobre como a gente faz um diagnóstico de uma displasia esquelética. Via de regra, a gente tem as radiografias, os inventários ósseos, que são a radiografia do corpo todo, e os exames genéticos. Falando um pouco sobre painéis, doutora Dora, poderia me dizer, o painel, ele consegue substituir os raios-x ou ele complementa os raios-x? Que é uma coisa que... O que a gente observa é que a partir do momento que a gente tem um quadro clínico de displasia esquelética, a gente já parte direto para o painel, por conta de ser mais, entre aspas, prático. Porque já saberia a mutação se a gente estiver frente a uma displasia esquelética, já sabia qual o grupo, já sabia tudo. Então, eu queria entender um pouco sobre a diferenciação clínica da parte molecular. Você conseguiria me falar um pouco sobre isso? Claro, quando tem a suspeita de uma displasia esquelética, tem que fazer o que o Dr. Caio falou, exatamente, fazer um raio-x de tudo, o corpo inteiro, né? Da cabeça, coluna, braços, pelvis. Aí, uma pessoa treinada consegue falar o tipo de displasia esquelética, ou pelo menos o grupo.
como eu falei, tem 42 grupos. É, e é isso o que vai orientar o teste genético. Até porque o que você mesmo falou, Caio, que é muito importante, se for uma condro, não vou fazer o paciente gastar quase R$ 5.000 num painel ampliado de 300 genes completos, se eu consigo fazer por 8 vezes menos o sequenciamento da mutação mais comum, que é a condroplasia, né? Que a gente sabe que tem 99% dos casos tem uma mutação única. Então, aí tem uma vantagem de custo. Por outro lado, eu tinha comentado para você, tem displasias que você tem deleções. Por exemplo, a cartilagem Hair, que a professora Sayonara, do Rio de Janeiro, estuda, ela, o painel vai vir negativo, porque ela é uma deleção na parte reguladora do gene, que se você não for buscar essa alteração específica, o painel vai vir normal e vai ser um falso negativo que vai prejudicar o seu paciente, porque você não vai dar para ele os cuidados que ele precisa, né? Que você poderia ter levantado essa suspeita pelo raio-x. Perfeito. E ainda falando sobre raio-x, exame de imagem, existe uma frase que é o temor de muita grávida, entre aspas, ossos longos encurtados. Você chegou até a comentar um pouquinho sobre isso no diagnóstico de achondroplasia em grávidas, mas o que esse termo, ossos longos encurtados, pode fazer a gente pensar em hipótese diagnóstica? Sim, quando o primeiro que temos que ter em conta é que no desenvolvimento, nas medidas ultrassonográficas, né, o especialista não fica medindo todos os ossos. Ele pega como referência o fêmur, ele faz uma medição e ele bota numa curva para as semanas de gestação que tem essa mulher grávida. Aí, quando aparece o fêmur curto, né, aí ele começa, se ele for um pouquinho mais experiente, começa a olhar os outros ossos. Que significa que esse osso não está crescendo na velocidade que deveria. Dependendo do que eu estava comentando justamente, se esses ossos longos encurtados aparecer lá no último trimestre, no oitavo mês, pode ser uma contro, mas também pode ser um síndrome de Down. Tem muitas crianças com Down que têm informação de fêmur curto. Então, temos que ter cuidado, né? Que muitas vezes nós costumamos ver os especialistas já botando ossos longos encurtados, acondro. Aí nasce o paciente, né? E o pediatra sabe o que fazer, fala, mas que acondro mais esquisito. Então, pode significar muitas coisas. Agora, se os ossos longos encurtados, ele for bem mais cedo, como eu estava falando já com a ultrassom que, no geral, as grávidas costumam fazer para saber o sexo, né, com 16, 17 semanas, ou a morfológica, aí sim, as possibilidades de ser uma displasia esquelética nesses casos é bem maior. Aí a pessoa já é, tem que ficar um pouquinho mais, tem que ser encaminhada, né, para um geneticista para avaliar, né, quais são as possibilidades de, se durante a gestação, se quiser fazer algum teste diagnóstico, mas sabendo que tem que fazer o raio-x quando a criança nascer, sim? E esse raio-x é super importante, mesmo que o feto for falecer, porque tem muitas vezes condições graves que a criança não sobrevive, acaba indo ao aborto espontâneo, né, com 20 e poucas semanas. Aí você vai falar, já colheram material para o painel de genes. Não vou fazer mais nada, ou não vou chamar o geneticista. Aí o painel vem negativo, não temos o raio-x e não podemos orientar essa mãe. E quando que eles acabam procurando o geneticista? Quando isso se repete, né, na seguinte gestação,
E aí todo mundo fica assustado. E então, uma coisa boa de diferenciar é isso, né? De em que momento aparece o osso longo encurtado, que pode ser mais de uma coisa, e que tem que fazer raio-x, que é o mais importante de tudo. É exatamente isso. Complementando o que a doutora Dora falou agora há pouco sobre ósseo encurtado na gravidez, um diagnóstico que é muito recorrente, mas que muitos neonatologistas não conhecem, é a própria displasia tanatofórica, que infelizmente é letal. Quando a gente fala que é letal, não é que ela. Não é que a criança já nasce morta. É que ela possivelmente vai falecer nas primeiras horas de vida, porque tem um tórax muito estreito. E como a doutora Dora falou, não é só o osso não encurtado, tem mais algumas outras alterações ósseas que vão poder dar subsídios para a gente fechar um diagnóstico. Por isso a gente fala e repete que diagnóstico é ultrassonográfico e pré-natal é importantíssimo. E aqui está a nossa próxima pergunta. Fiz o meu pré-natal, criança nasceu. Tem lá, foi no geneticista, deram o diagnóstico de acondroplasia. Que tipo de cuidado eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer? O que vai mudar na vida daquela criança? Eu gostaria de falar. O que eu esperaria daquela criança em cada fase da vida, na infância, na adolescência, na fase adulta? Assim, doutora Dora, poderia explicar um pouco para a gente, por favor? Claro, na condroplasia, ela compromete principalmente o crescimento dos ossos longos, deixando os ossos membranosos uma velocidade de crescimento esperada. Então, a criança fica um pouquinho desproporcionada, sim? No primeiro ano de vida, é bem importante ela ser avaliada por um neurologista infantil, porque ela tem uma inestabilidade no pescoço, que ela deve ser avaliada, não toda criança tem. Muitos deles demora mais para sentar, demora mais para segurar o pescoço e eles precisam físio. Aí também eles precisam desses cuidados. O outro que é importante fazer a avaliação e ficar acompanhando de perto são as infecções de ouvido. Porque os ossos da face, aqui da nariz, dos seios, paranasais, eles não se desenvolvem muito bem. Então, elas tendem a ter infecções de ouvido com muita mais facilidade que outras crianças. E se isso não for tratado a tempo, aí a criança pode ficar com uma surdez decorrente, né, das infecções. E isso é nos primeiros 2 anos de vida. Depois, quando ela já começar a andar, ela falar tudo, a principal complicação são as perninhas, porque elas costumam ficar tortinhas, os joelhos, a articulação fica comprometida, elas começam a ser um arco. Então, isso deve ser acompanhado por um ortopedista para, no momento certo, se a criança precisar, ela fazer uma cirurgia, né, de correção da tíbia, das perninhas. Não toda criança com acondro precisa. Isso também é importante, porque às vezes os pais já ficam se organizando na cabeça deles onde que vão operar o filho. E aí, o que é obrigatório é o segmento, né? Um ortopedista infantil. Mas a cirurgia não acontece em tudo. Depois, acho que segunda infância, né? Não tem mais maiores complicações. As complicações, de novo, vão aparecer na vida adulta. Porque a coluna, a parte lombar, ela fica muito inclinada. E isso pode causar um pinçamento prematuro dos nervos. Então, as pessoas com acondro adultas, elas vão precisar, né, muitas vezes, de neurocirurgia para descompressão lombar. É uma idade muito mais cedo do que precisaria uma pessoa sem displasia esquelética. O tipo de cirurgia é o mesmo, então é uma cirurgia que já é muito conhecida, a maioria dos neurocirurgiões tem muita expertise nisso, só que as pessoas com acondro têm que ficar acompanhando muito mais cedo. Por perto dos 20 anos já tem que começar a fazer o segmento. Essas seriam regras gerais, né?
os cuidados de uma pessoa com acôndro. Exatamente isso. E a outra pergunta que eu recebo muito no consultório: GH e acondroplasia. Recomendo ou não? Então, o GH ele está contraindicado na acondro porque a produção da criança de hormônio de crescimento ele é normal. Então, se você vê hormônio de crescimento para uma criança que tem uma produção normal, você vai fazer uma intoxicação. Essa intoxicação vai começar a ter efeitos adversos. Um desses é a escoliose. O outro sobrecarrega o pâncreas. Você pode criar uma diabetes na criança, você pode criar uma escoliose e não vai ganhar estatura. Agora, sim, aproveito a tua pergunta, porque tem tipos de displasia esquelética que sim tem déficit de hormônio de crescimento, sim. A gente tem no Nordeste um cluster, um grupo muito alto de famílias com pignodissostoses, né? Que é um tipo de displasia esquelética, onde é recomendado fazer a medição do hormônio de crescimento, porque muitos deles têm baixa produção, e você consegue dar, e com isso melhorar um pouquinho a estatura, sim? Então aí é importante, de novo, quando ter o diagnóstico, ir no médico geneticista para ter essa orientação. O que não é bom, que eu já ouvi de alguns pacientes, é um pediatra falou para a gente testar, ou para a gente tentar. E é aí que tem que ter cuidado, né? Porque os efeitos adversos, eles são permanentes. Então, acho que tem que ser prudente nisso. Se não ser, Caio, se você quiser, eu explico um pouco dos métodos de crescimento na Condro, né? Se tiver interesse nisso. Sim, claro. Bom, no caso da Condro, uma coisa que preocupa muito os pais é a estatura, né? A baixa estatura. Já tem cirurgias de alongamento, tanto de perna como de braços, que tem as técnicas indicadas, tem a idade para fazer e tem dado muitos bons resultados, né? Só que isso implica cirurgia, quebrar osso, a criança ficar sem andar vários meses, mas existe essa possibilidade e a pessoa ganha uns 10 centímetros, que para alguém muito baixinho pode fazer uma diferença. A outra coisa é, o 2018 saiu um medicamento para a condroplásia que promete ajudar no crescimento. Ele é muito novo ainda, sim. Ele está em começando fase 4, quer dizer, saiu no mercado e eles estão começando a acompanhar as crianças. Então, uma coisa que não sabemos desse medicamento é qual que vai ser a estatura final. Se eles vão ganhar o mesmo que com a cirurgia, vão ganhar mais um pouco, ou que se já sabemos é que ele trabalha nos ossos longos, né? Que é o que mais tem afetado a pessoa com acondro, e ajuda nesse crescimento. Agora, não ajuda com a coluna, né? A pessoa vai ter essa compressão nervosa de adulta, não ajuda com o crânio, então a pessoa vai ter as complicações, né, de infecção de ouvido, respiratória, mas ajuda com a estatura, que dentro de tudo é uma preocupação de vários pais, né, que eles trazem muito na consulta. E nossa próxima pergunta é o seguinte: existem muitos famosos que brilharam no cinema, na televisão. Você poderia comentar alguns deles? Antes que você comente, eu vou comentar dois. A gente vê que muitas pessoas com condroplasia, elas brilham na TV, no cinema, como humoristas, como atores e atrizes. E é uma forma de inclusão dessas pessoas. Duas pessoas que eu gosto de comentar sempre é o Mini Léo Lins, que tinha lá na época que tinha CQC. Acho que era CQC, ou era... Não, era o programa do Danilo Gentili.
que era, tinha o Léo Lins, que era o humorista, e o menino Léo Lins, que era um rapaz com acroplasia, que tinha a mesma cor dos olhos, cor da pele, e criaram o personagem. E o rapaz era um excelente ator. E o outro é o ator que fez o Flitwick, lá do Harry Potter. Ele tem, acho que, sede congênita. E o último ator que eu conheço, ele fez até X-Men. Ele é um excelente ator, ele tem quase 60 anos, para mostrar que a vida de uma pessoa que tem a coronoplastia, entre aspas, não é diminuída a expectativa de vida. Mas assim, doutor, poderia comentar outros casos assim que você conheça de pessoas do meio artístico que acaba sendo domínio público, que se sobressaíram por ter o nanismo? Sim, um dos mais famosos a nível mundial, né, é o Peter Dinklage, que ele atuou nos Game of Thrones, né, fez o personagem de Tyrion Lannister. Ele é um ator que tem acondro e ele casou com uma pessoa com hipocondro. Ele tem 2 filhos, sim. Esse é o que é mais mundialmente conhecido para a nossa geração mais nova. Mas tem também, né, o cantor Nete, que é um cantor brasileiro, muito, muito famoso, que a filha dele agora é muito conhecida, a Natália Nete, que é atriz. Eles têm uma alteração no colágeno 2. O outro que eu costumo seguir ele no Instagram, que eu acho ótimo, é o Gigante Leo. Ele é carioca, ele é informático, ele é concursado da prefeitura, mas ele é comediante também. Ele faz stand-ups, ele tem um filme feito chamado Altas Expectativas, que teve bastante sucesso. Mas eu também queria comentar ele pelo fato de que muitas vezes nós pensamos nas pessoas com nanismo só dentro é, do espetáculo, sabe? Dentro daqueles papéis não tradicionais. Mas, sin embargo, o Gigante Leo, ele é universitário, ele é informático, ele é concursado da prefeitura, sabe? Então, eu gosto de mencionar isso. Eu gostaria também de mencionar muito a Dr. Wagner Baratella, né? Ele é um médico geneticista com pós em genética médica, muito bem sucedido, também casado, e muito conhecido dentro da comunidade das pessoas, das famílias, que tem pessoas com nanismo, porque isso é uma coisa que eu incentivo muito aos pais. Os pais, eles muitas vezes demoram para mandar os filhos que têm nanismo para a escola, porque ficam com medo do bullying. Teve uma mãe até que me falou assim, doutora, estou esperando ela crescer mais um pouquinho para mandar na escola. E a menina tinha uma displasia diastrófica, que ela compromete muito a estatura. A criança já não tinha ido aqui a gente chama de jardim, e ela já tinha perdido os aprendizados, por exemplo, que ela precisava para começar o primeiro ano da escola. Então, eu insisto muito, as pessoas com nanismo são todas inteligentes, não comprometem o desenvolvimento neurológico, então é muito importante a gente dar as ferramentas para elas estudarem, né? Isso é uma coisa também que você tinha me pedido eu falar, as adaptações, né? Porque é muito importante adaptar a casa e adaptar a escola para que a pessoa que tem nanismo, ela possa fazer as coisas dela e ela tenha independência, porque ela consegue. Mas você tem que pôr as escadinhas, você tem que pôr a cadeirinha diferente, você tem que potenciar isso, né? A independência dela para ela se sentir à vontade na própria casa e também é uma exigência que os pais têm que fazer na escola, né? Que a escola faça as adaptações para que os meninos possam se sentir à vontade, porque eles têm toda a capacidade de aprender e de virar profissionais no dia de manhã. E exatamente isso, doutora Dora. Assim, eu não posso perder esse gatilho que você acabou de falar sobre pessoas que têm nanismo que chegaram a casar.
Eu sempre gosto de falar sobre quando duas pessoas que têm mutação do FGFR3, que é um causador do nanismo, elas casam, elas podem ter o risco de ter um filho com a forma letal da condroplasia. E por isso existe a possibilidade de a gente fazer tratamento de reprodução assistida, fecundação in vitro, com teste genético pré-implantacional para doenças monogênicas, um PGT-M, voltado para aquelas mutações do FGFR3 previamente descritas. Eu já atendi vários casais de pessoas com acondroplasia que vêm procurando aconselhamento genético relacionado à reprodução, exatamente, ou porque tiveram um filho ou dois com a forma letal da acondroplasia, ou porque simplesmente eles não querem correr esse risco de ter a forma letal. Vale ressaltar que o teste genético pré-implantacional nesses casos não é para prevenção de acondroplasia, e sim para prevenir a forma grave da acondroplasia. E aqui a gente vai para a nossa última pergunta da noite. Doutora Dora, mais um comentário, assim, opinião mesmo, sobre como você acha que é o futuro das displasias esqueléticas. Você acredita que o diagnóstico do nanismo no período gestacional e perinatal é o caminho, ou a gente vai cada vez mais aguardar anos e anos para criança chegar com 10 anos de idade sem um diagnóstico? Assim, eu só queria complementar uma coisa que você falou da assessoria genética diagnóstico pré-natal. Tem displasias que mesmo a pessoa com nanismo, casando com uma pessoa de estatura normal, precisa fazer o teste genético na pessoa de estatura normal, sim? Por exemplo, o gigante Leo, que eu dei de exemplo, ele tem uma displasia diastrófica. E para ele decidir se ele ia tentar uma gestação com a esposa, uma gestação normal, ou fazer o in vitro, eles tinham que saber o estado da esposa, se ela era portadora saudável ou não, né, para o gene. Então, isso que o Dr. Caio falou é super importante. Também para a pessoa com nanismo, dependendo do nanismo, mesmo ela casando com uma pessoa de estatura normal, ela precisa fazer o teste genético para saber os riscos, para, segundo isso, decidir se vai fazer a inseminação com o diagnóstico pré-implantacional, né? Acho que isso é importante também. Não só quando são duas pessoas com nanismo. E respeito à tua pergunta, bom, ela é complexa, né? Porque tem a linha que fala que quer fazer exoma durante a gestação, né? E levantar todas as doenças conhecidas. Aí tem outra linha que fala, não, estuda o que você vê. Ou seja, se você vê um encurtamento dos ossos longos durante a gestação, faz panel para displasias e raio-x. Se você não tiver nenhum sinal de displasias esqueléticas, para que você vai gastar nisso, né? Ao mesmo tempo, temos que saber que tem muitas displasias esqueléticas que têm diagnóstico radiológico, mas não conhecemos o gene ainda. Então, a gente não pode fechar tudo com molecular, mas pode fechar muito mais coisas com raio-x. Ao mesmo tempo, por exemplo, sabemos que as pessoas com hipocondroplasia, você vai achar mutação em 60% delas. Tem um 40% que a pessoa tem a baixa estatura, tem o jeito de hipocondro, tem o raio-x e você não vai achar a mutação. Então, eu sou mais partidária de você não fazer se você não tiver nenhum sinal clínico durante a gestação. Agora, eu sim sou mais partidária, por exemplo, de fazer o teste do pezinho ampliado. Se você falar, que recurso eu vou investir em um recém-nascido? Ou que recurso eu vou investir durante a gestação? Antes, eu sou partidária, eu mesma fiz para mim mesma o teste de portador para doenças recessivas com meu parceiro, antes de eu planejar a gestação. Isso, por exemplo, eu acho que é uma coisa que vale a pena investir, né? Para você saber, você está em alto risco, um baixo risco de doenças recessivas. E você, incluso se está em alto risco,
decidi fazer uma inseminação artificial, decidi ir a um especialista como o Dr. Caio e se orientar sobre um diagnóstico pré-implantacional, né? Eu sou mais partidária disso do que fazer exoma em tudo recém-nascido, né? Mas vai encontrar, né? Não sei, doutor Caio, de que linha você. Assim, complementando o que a doutora Dora está falando, temos sempre que lembrar sobre os nossos princípios éticos de testagem de recém-nascido assintomático, que é essa que é a grande questão. Por exemplo, por que se faz triagem neonatal? A gente faz triagem neonatal porque são doenças que são tratáveis. A partir do momento que eu diagnostico cedo, eu trato cedo e a criança não vai ter prejuízo quase nenhum. Tem para definir cetonúria, que eu falo todo dia. E o que a gente tem que falar é que realmente a tendência que a gente tem hoje é de exoma para tudo, né? E o exoma para tudo nem sempre resolve, às vezes até atrapalha. Então, realmente, todos os testes genéticos, eles têm essas nuances que vai realmente o geneticista ir atrás dos éticos para aplicar qualquer teste genético em alguém. Aqui, só para responder a pergunta da Vivi, o casal de estatura normal pode ter um filho com nanismo? A resposta é sim. Todos podem ter um filho mal formado. Se lembra, 3 a 5% é o risco de qualquer pessoa ter um filho mal formado. Isso inclui nanismo. Temos que lembrar que, na verdade, os casos de nanismo, a acondroplasia, são filhos de pais normais. Sim, mas ao mesmo tempo também acrescentar que o doutor Carlos está falando que na condro a idade do pai ela é um fator importante, né? A gente costuma ficar muito as pessoas, né, no geral, elas falam, ah, minha mulher é jovem, por que eu tenho filho com a condro? Mas o pai tem 50 anos, né? E a condroplasia ela é uma mutação decorrente no testículo. Ela acontece no testículo e ela está associada à idade paterna avançada. Então, o mesmo que o colágeno tipo 2, o mesmo que o SOX, que leva à displasia capomélica, que são displasias mais frequentes, todas elas estão associadas à idade paterna avançada. Então, é bom, né, ter essa pergunta, porque, no geral, os obstetras e as pessoas costumam focar muito na mulher. E cada vez que eles me falam, doutora, suspeitamos que tem uma criança com displasia do cananismo, eu falo, qual a idade do pai? É o primeiro que eu fico perguntando, né? Não para todas, mas para as mais frequentes, sim. Tem que ter em consideração isso. E aqui, como considerações finais, gostaria de convidar a doutora Dora para divulgar suas redes sociais e todos os seus meios de contato aqui para os nossos seguidores. E, caso eles tenham interesse, claro, devem ter pessoas do Paraguai também assistindo a nossa live hoje e pode precisar de seus cuidados. Poderia comentar um pouco? Sim, bom, eu estou no Instagram como genética.pi, né? Doutora Dora. Estou no Facebook também, desse jeito. De fato, se vocês colocarem genética Paraguai, acho que aparece que eu sou eu, né? Somos duas médicas geneticistas e a outra colega não tem não tem uma página web dela, então vocês acabam me encontrando. Mas aí também, né, eu faço atendimento virtual, teleconsultas e presencial em Assunção, Paraguai, numa clínica que chama Centro Integral Dermatológico, que também vocês botarem no dossiê, ela aparece no Google. E para qualquer coisa, né, ou dúvidas que eu puder orientar, eu estou para servir. Displasia é uma área que você precisa expertise e muitas vezes também fazer interconsulta com pessoas que têm mais experiências que nós, né? E é uma coisa que nós médicos geneticistas estamos acostumados a fazer, né? Entrar em contato com colegas mais experientes,
porque são condições raras. Não é tão simples de diagnosticar, né? Muitos pacientes, eles visitam vários médicos, vários ortopedistas, e é uma coisa que eu gosto de fazer a aclaração, né? Que não é tão simples assim, mas é possível chegar a um diagnóstico sim. Assim, gostaria muito de agradecer a doutora Dora por disponibilizar esse tempo aqui para os nossos seguidores ouvir sobre displasias esqueléticas. Acredito que aprendemos muito sobre isso. Também gostaria de agradecer todos os coraçõezinhos que recebemos. Sabemos que vocês têm muito carinho por nós. Lembrando que a minha live da semana que vem, eu vou ter duas. Na segunda vai ser a live com a Cláudia Migliaco, que vai ser sobre o projeto Fertilização in vitro e aconselhamento genético. E na quinta-feira vai ter a live com a equipe da Genomics para falar exatamente do que a doutora Dora falou hoje. Testes genéticos de compatibilidade de casais. Essa live a gente vai falar sobre uso de exoma, uso de painéis dirigidos, qual é o problema de usar um painel customizado do exterior no Brasil, e conseguir tirar todas as dúvidas relativas a esse tipo de tema. Só perguntando aqui, a Jaqueline mandou excelente, o Wallace colocou ótima live, parabéns. Jaqueline, salve a live, claro, vai estar salva. A Mari, eu tenho um filho com achondroplasia hoje com 1 ano. Primeiro filho, eu com 32, meu marido com 30, estatura normal, como eu falei. E eu gostaria de falar, a maioria das vezes que a gente tem a achondroplasia são mutações novas. Ou seja, tem alguns casos realmente que um dos pais tinha achondroplasia, mas a maioria é mutação nova. Quando a gente fala em idade paterna avançada, mas qualquer idade pode ter um filho com achondroplasia. É a mesma coisa da síndrome de Down. Não é só mulher de 40 anos que tem filho com síndrome de Down. Eu atendo menina de 16, de 20, de 18, de 22. E é exatamente a mesma lógica serve para a achondroplasia. A Tiessa colocou ótima live. E a Mari, acho que a maior barreira hoje são profissionais qualificados no assunto. Isso é uma grande questão. Por isso que eu realmente quis convidar a doutora Dora, porque como a gente fez, eu fiz residência, na época ela fez mestrado, doutorado, e a gente trabalhava junto no nosso dia a dia. Quantas vezes Dora me viu correr atrás de feto, hein, Dora? Avaliar os fetos com displasia tanatofórica, com outra displasia esquelética que é considerada curta polidactilia. São outros tipos de displasia esquelética que a gente só vai ver em feto, em perda gestacional, e não em nascido vivo. Mas, de qualquer forma, foi um prazer estar aqui esta noite com vocês. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, doutora Dora. E Obrigada. até a próxima. Até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.